Prepare-se, torcedor, porque o que está prestes a ser revelado não é apenas um escândalo comum no futebol brasileiro. É uma teia intricada de manipulações, traições e interesses obscuros que podem estar sabotando o Corinthians de dentro para fora. 5 revelações bombásticas que ninguém no meio esportivo tem coragem de mencionar em voz alta. Se você realmente ama o futebol, precisa saber o que está por trás dessa dívida fantasma que assombra o clube do Parque São Jorge. O que parecia ser só um problema financeiro pode, na verdade, ser uma armadilha cuidadosamente montada por forças poderosas que querem ver o Corinthians enfraquecido e sem chances nas competições mais importantes. Prepare-se para desconfiar até do que você acredita ser verdade. Comecemos pelo primeiro ato dessa novela de sombras. Fontes próximas à diretoria corintiana garantem que a dívida alegada com o Santos Laguna, clube mexicano, jamais foi comprovada por documentos oficiais. Ou seja, o que está circulando nos bastidores é, no mínimo, suspeito. Imagine a situação. Um valor supostamente devido usado como uma marreta para pressionar o clube. Mas sem provas palpáveis. Sem papel que respalde a cobrança. É como se alguém tivesse jogado uma bomba de fumaça na diretoria do Timão, criando uma crise artificial. Será que estamos diante de um golpe de mestre para minar a confiança dentro do clube e da torcida? Algo tão conveniente que levanta a suspeita de manipulação por interesses escusos. Mas não para por aí. A segunda revelação vai mais fundo no jogo de poder que está em curso. E é aí que o drama político-esportivo se mistura com uma espécie de thriller internacional. Áudios vazados. Sim. Áudios que escaparam das mãos dos responsáveis indicam que executivos do futebol mexicano estariam arquitetando uma estratégia para desestabilizar os principais times brasileiros. Por quê? Para aumentar sua influência no mercado sul-americano e garantir um domínio absoluto. E quem seria o alvo principal? Justamente clubes de peso como o Corinthians, que ameaçam a hegemonia mexicana no futebol regional. Isso lembra muito mais um tabuleiro de xadrez global do que um simples problema financeiro entre dois clubes. A pergunta que não quer calar: quem está puxando os fios dessa manipulação? E o Corinthians, coitado, tá no meio dessa tempestade com pouca chance de defesa. E como se não bastasse esse jogo sujo, temos a terceira revelação, que desdobra a trama em uma concha de desconfiança interna. Rumores circulam em grupos fechados dentro do próprio Corinthians, sugerindo que muitos dos pagamentos relacionados a tal dívida já foram feitos. Mas a confusão documental estaria sendo estrategicamente usada para travar o clube em várias frentes. Imagine só, uma organização que, mesmo com provas de quitação, mantém o clube na berlinda, provocando uma guerra burocrática que pode afetar negociações, reforços e a própria moral do time. Aqui, o drama se adensa com uma pitada amarga de traição interna. Menos será que alguém ou um grupo dentro do Corinthians alimentando essa desordem para benefício próprio. O cenário é de desentendimento, com suspeitas e acusações que podem explodir a qualquer momento, colocando todos em alerta máximo. Até agora, temos uma dívida que pode não existir. Um plano externo para enfraquecer o clube e suspeitas internas de sabotagem. É como um filme noir onde ninguém é totalmente confiável e cada cena traz mais dúvidas do que respostas. No meio disso tudo, o Corinthians fica refém de uma teia, onde a verdade parece uma miragem cada vez mais distante. Como se não bastasse a pressão dentro e fora do campo, o clube ainda enfrenta a sombra invisível dessa guerra política e financeira que parece querer destruir tudo o que foi construído com suor e paixão. A situação do Corinthians ultrapassa o campo e invade os corredores sombrios do poder. A quarta revelação entra como um trovão que ninguém esperava, mas que já estava no ar. Há uma pressão política, sim, política menos, para que o Corinthians não consiga se reforçar como deveria. Não é segredo para quem acompanha o futebol brasileiro que o clube enfrenta dificuldades para contratar jogadores e até para manter os que já tem. Mas e se essa dificuldade não for apenas questão de orçamento ou estratégia, e sim um plano orquestrado para enfraquecer o time
deliberadamente, uma manobra para deixar o Corinthians mais vulnerável nas competições, mais fácil de ser batido e menos competitivo. A política do futebol é um jogo sujo, e dessa vez, o Timão parece estar no centro do furacão. Quem seriam os interessados em ver o clube tropeçar? Quais alianças ocultas estão por trás dessa pressão silenciosa? São perguntas que ecoam nos bastidores, enquanto os jogadores e a torcida pagam o preço da manipulação. Mas o que realmente dá um tom de filme de espionagem a essa trama é a quinta e última revelação, que coloca uma pulga atrás da orelha de qualquer um que ache que essa história tem um fim simples. Uma fonte confidencial, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, fala em possível fraude documental envolvendo intermediários internacionais. Imagine um esquema onde documentos são falsificados, registros são manipulados e contratos são desenhados para esconder a verdade. Tudo isso com a participação de agentes que atuam em diferentes países, atravessando fronteiras para manter a cortina de fumaça sobre a real situação do Corinthians. Um verdadeiro golpe de mestre que mistura corrupção, chantagem e interesses globais. Se isso se confirmar, estaríamos diante de um dos maiores escândalos do futebol sul-americano. O Corinthians, um dos clubes mais amados e tradicionais do Brasil, pode estar sendo vítima de uma armadilha que vai muito além dos gramados. Enquanto a diretoria tenta entender e desatar os nós dessa teia, o time corre contra o tempo para não sucumbir a essa crise invisível. A torcida, que vive de paixão e fé, se vê perdida em meio a acusações, documentos duvidosos e segredos abafados. O que parecia ser só uma dívida se revelou uma bomba relógio prestes a explodir. E você, torcedor, o que acha dessa história? Será que o Corinthians está realmente preso em um jogo de interesses obscuros? Ou estamos diante de uma série de coincidências infelizes? Queremos saber sua opinião e, claro, se você quer continuar acompanhando essa investigação cheia de reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as atualizações e deixar seu like. Sua voz é fundamental para que a verdade venha à tona. Até a próxima!